TokuCast. Eu venci! Eu jamais vi um ninja assim. Os habitantes do mês estão de olho na Terra. Venha me enfrentar! Já estou enfrentando. Será muito fácil acabar com você. Ouça bem, Jaspion. Você tem a missão de defender a paz deste universo. Numa distribuição tokusatsu.com.br, o fantástico, ou não, o cast está no ar. Eu sou o Gil e finalmente chegou a hora de falar de Ultra Seven, o melhor Ultraman de toda a galáxia, não só de Nebulosa M78, é isso mesmo, certo, Nares? Exatamente, olha, finalmente a segunda ou terceira série da franquia, depende de quem conta, né? Chegando aqui no TokuCast para mais um especial de final de ano, né, Gil? Isso aí, mais um especial de fim de ano aí, mais um Ultra para vocês, mais um Ultra que passou no Brasil. E olha, daqui a pouco nós vamos zerar as franquias aí, se Deus quiser. E na NES nós convocamos uma galera bacana aqui para participar do TokuCast de hoje. Convocamos só idosos, tinha um novinho, né? Mas esse novinho, ele tinha alguns compromissos mais importantes aí, se é que vocês me entendem, e não pôde participar, mas ele mandou um abraço para vocês. Quem é o ouvinte do TokuCast saberá quem foi que faltou no TokuCast de Ultra Seven. Quem é a terceira idade? Nós convocamos apenas pessoas que são testemunhas oculares da exibição de Ultra Seven no Brasil. O nosso Tokusatsu Keibitai aqui chamou o pessoal reformado, que já não estava mais na ativa, e vieram para falar para a gente desse clássico, testemunhas oculares, como vocês falaram, da história. Com a gente aqui, Ale Lima, seja bem-vindo. Fala, galera, saindo do asilo e pronto para falar sobre o pai do Ultraman Zero. Um abraço para Laura aqui, Ultraman Zero, e tamo aí. Com a gente aqui também, o nosso Fábio Ferreira, Ultra Gago. Olá, tudo bem? Hoje iremos falar sobre o maioral Ultra Seven, como disse o nosso amigo ali, pai do Ultraman Zero, e desconfio que ele também seja pai do Ultraman Tarô. Polemicast. Polêmica. Fique ouvindo para descobrir o resultado do teste de DNA ainda hoje. E depois de muito tempo retornando aqui ao nosso TokuCast, Sandro Rodio. Estamos aqui para falar sobre o melhor de todos. Vai ser o cast mais fácil de ser gravado. É isso aí, né? Vamos lá. Então, enquanto o nosso editor Rafa, não sei, passa alguma coisa aí, eu conta até 7, nós vamos tomar uma aguinha. Nós já voltamos para falar de Ultra Seven. Secreta em algum lugar da Terra, o Esquadrão Ultra tem por missão proteger este planeta da invasão do espaço. Construída em um imenso túnel coraçado subterrâneo a dezenas de metros abaixo da superfície, a base secreta do Esquadrão Ultra reúne os mais modernos aparelhos científicos para detectar os inimigos invisíveis e rebater as ameaças do espaço. Com armas, instrumentos e aparelhos perfeitos, 300 soldados do Esquadrão Ultra estão em constante vigília, hora após hora. Os terríveis foguetes interplanetários Alpha, Beta, com seus raios mortais, e o Super Gama podem se unir para formar o maior núcleo de defesa interestelar. Dan Moroboshi transforma-se secretamente no super-herói Ultra Seven. Versão brasileira, Cine Castro, Rio de Janeiro e São Paulo. Vamos falar de Ultra Seven. Não, ele não é o sétimo Ultra. E não, ele não é o Ultra perdido que depois foi agregado à franquia ou a Nebulosa M78. Já vi alguns conteúdos na internet que fazem as loucuras dessa, né?
E fala que a princípio o Ultra Seven não fazia parte do mesmo universo do Ultraman, algumas coisas assim, sendo que na própria série ele conta de onde ele vem, né? Mas o Ultra Seven foi exibido originalmente entre 1º de outubro de 1967, o Gago já estava lecionando na época, o Ale e o Rojo na faculdade, até 8 de setembro de 1968, sempre aos domingos, das 19 às 19h30, e ele passando, ele substitui o Ultraman, e ele passava na hora Takeda, na Takeda Hora aí, Takeda Hora que era uma farmácia, né? E eles eram os grandes patrocinadores do horário lá na TV. Várias séries passaram nesse horário, tá, gente? Esse horário durou um tempo lá na TBS. Tinha o Gekko Kami passou, além do Takeda Ultraman também, e o Capitão Ultra também passou, a Silver Kamen, Iron King, teve várias séries que passaram na Takeda Horror, tá? E o Ultra Seven, ele como o Nares contou pra vocês aí no começo, a terceira série da franquia Ultraman, né? Seguindo de Ultra Kill, Ultraman, e aí vem Ultra Seven. E antes de começar a falar da criação, da produção, como é uma série que passou no Brasil, na maioria dos episódios do cast nós fazemos isso, né? Nós sempre paramos um pouquinho no começo para falar de quando passou no Brasil, para falar o que nós lembramos, né? Eu vou começar porque minha parte vai ser bem rápida. Eu não lembro porque eu não era nascido, né? Infelizmente, depois que eu nasci, o Ultra Seven já não era mais exibido. Mas eu cresci, né, numa casa com dois fãs de Tokusatsu que nem sabiam que era Tokusatsu na época. Mas meus pais eram fanzaços de Ultra Seven, Ultraman, Spectraman, National Kid. A minha mãe era muito fã de National, pai era muito fã de Ultra Seven. Então eu cresci numa casa sempre ouvindo muito a respeito dessas séries. E é claro que eu não tive a oportunidade de assistir. Eu fui e assisti, e é isso aí. Agora eu vou abrir para o Nares primeiro. E aí, Nares, a gente seleciona nossos vovôs. Eu também estou na mesma linha que você, viu? Porque quando eu me dei por mim, o Ultra Seven também já não era mais exibido na TV brasileira. Eu acredito que o meu primeiro contato deva ter sido por meio de uma reportagem da revista Herói, na época. Mas eu me lembro que a primeira imagem que eu vi em movimento do Ultra Seven foi quando, no comecinho dos anos 2000, eu não lembro o que eu tinha comprado de um fansub e veio de brinde um DVD com aquele programa Top TV de Tokusatsu da Record, dos Ultras. Eu vi pela primeira vez uma imagem do Ultra Seven e depois de uns anos é que eu consegui ter essa para assistir a série. Mas essa com certeza não é a história dos nossos outros participantes hoje, né? Ale, como é que foi o teu primeiro contato com o Ultra Seven? A princípio tinha luz, aí depois surgiram a Terra, mas aí quando eu assisti... Vamos falar de Jesus, que é o mês do aniversário dele, né? Eu comecei a assistir a extinta TVS, que aí ela passava ali pertinho do comecinho dos anos 80, né? Passava Ultraman, e aí eles intercalavam, era meio maluca a transmissão, porque passava o episódio do Ultraman, e no outro dia passava do Ultra Seven, e depois passava um episódio do Ultraman Jack, era meio misturado, assim. E como eu era fã, e eu assistindo Spectroman também, né, tudo naquele período, então eu entrei nesse universo desse jeito. No começo era difícil de compreender, porque tu via o Ultraman, de repente vinha o outro Ultraman, e no final o Ultra Seven, aí tu ficava meio confuso. Mas foi nesse período aí na extinta TVS. Só um parênteses aí, pra quem tá ouvindo, a gente não sabe, tá? O SB 31. Entre 79 e 81, o Silvio Santos tinha algumas concessões e era a TVS. Eu não vou contar a história toda, fica pronto o Tocast na Nares. Daria um excelente conteúdo, inclusive. E o SBT ele nasce em agosto de 81, cara. Antes ele tem esse período aí que era a TVS. Não nem falar o que é S, né? Muita gente achava que era TV Silvio Santos, né? Por causa do S, mas o nome era TV Studios, na verdade. Sim, por isso que eu fiz a piada. Você, Fábio, como que foi o teu primeiro contato com o Seven? Foi quando ele foi exibido na Record. Acho que era noite de quarta-feira, eu não sei se era não lembro se era às 18 ou 19 horas, mas eu assisti na Record, completo. Na época uma TV preto e branco, da marca Filco. Falava um grito com a minha falecida avó, porque ela queria ver a novela, no final conseguia, ela dava o braço a torcer e eu chegava na TV. Na época não era uma TV com controle remoto, era tipo um botão que você girava para alcançar o canal 7. E
Além de Ultra Seven, também assisti as demais séries que foram exibidas na Record, como Robô Gigante e Vingadores do Espaço, e mais alguns animes. Outro parênteses, eu tô cheio de parênteses aqui na conversa, né? A Record, nos anos 80, ela era do Silvio Santos. Então, tinha algumas coisas que passavam num lugar, passavam outro também. Record, metade. O Silvio Santos era majoritário, se não me engano, não lembro se era dono de tudo. Fica pra um outro papo também. E engraçado que em São Paulo, eu não sei se aí no Sul ali também era, e aí no Paraná, no Rio Grande do Sul, no Paraná, né? Também era, mas aqui em São Paulo, a Record era exatamente o canal 7 e passava o Ultra Seven lá. Aqui também, aqui no Rio Grande do Sul também. E a transmissão era complicada, a gente tinha que ficar revirando a antena todo santo dia para tentar conectar, porque ela perdia o caminho. Aí tinha que ficar, meu pai ficava lá fora, girava a antena até a gente dizer, pegou, sai daí, não mexe, para poder assistir o... Ninguém se mexe. Era bem assim. É que, como o Gil lembrou, nessa época a emissora tinha sido adquirida pelo Silvio Santos e a Record dos anos 80 não era mais a grande emissora que tinha sido, e ela praticamente não tinha emissoras pelo Brasil, né? Ela só se tornaria depois uma rede mesmo com a venda para o Edir Macedo. E, Rodio, como foi o seu primeiro contato com o Seven? Isso eu lembro até hoje. Eu estava na minha casa, na Rua Brasilina, número 5, aqui em Guarulhos. Eu estava assistindo Record, não sei porquê, porque acho que eu estava assistindo ou Vingadores do Espaço, algum desses programas, e eu lembro de começar a passar um comercial de um cara com uma jaquetinha amarelinha ali, pulando no penhasco e um treco batendo no olho dele. Eu falei, que porra é essa? E era o comercial que ia estrear o Thor. Essa foi a primeira vez que eu vi falar dele. Eu já conheci o Ultraman, mas o Ultra Seven foi a primeira vez e foi com esse comercial. Depois eu fiquei maluco no dia que estreou, eu não fiz mais nada. Fiz toda a lição de casa e fiquei lá esperando até que alguém podia falar comigo, porque aquilo me deixou maluco. Só essa cena do pulando no penhasco e o ultra-olho batendo no primeiro episódio, nossa, isso aí me marcou demais. A dublagem foi feita pela Cine Castro, aqui no Brasil, entre meados aí de 69 e 70. E Ultra Seven estreou em 28 de agosto de 1971 na rede Bandeirantes, atual Band, né, para quem não conhece como Bandeirantes, tendo sua distribuição a cargo de uma distribuidora argentina, que foi a Teleshow. E ela foi exibida aos sábados às 8 horas da noite. Em 72 ela passa para a TV Tupi. Na TV Tupi ela passou aí durante bons anos, nos anos 70, foi uma das atrações no Clube do Capitão Asa. Depois da Tupi, né, praticamente aí ela já migra para Record, Record barra TVS, né, a partir de... porque a Tupi fale em julho de 1980, tá? Então muita coisa da programação da Tupi, assim como programas e artistas, foram para a nova TV que estava sendo inaugurada ali, começando, que era do Silvio Santos. E aí ela foi exibida. E aí, Gago, eu acho que você deve ter visto dessa época, não sei, né? Mas ela foi exibida até mais ou menos, né? Entre vai e vem aí, em 1986. A última exibição teria sido em maio, né, de 1986. Eu tinha 2 anos, talvez, aí, quando era exibida às 8 horas da manhã, na rede Record mesmo. E aí, em 2010, entre 2010 e 2020, era possível ver, provavelmente de maneira não oficial, na Rede Brasil de televisão. Teve DVD também que saiu no Brasil, também é possível encontrar os DVDs. É possível encontrar cerca de 20 e poucos episódios, se conseguir recuperar a dublagem também do Cinectro. É impossível encontrar também aí no YouTube até. Na Rede Brasil exibiam 6 episódios dublados em um loop infinito. Interessante, né? Porque dá pra encontrar um pouco mais, né? Mas aí agora não tem jeito, né? A Cult Clássico, por exemplo, que é o DVD que eu tenho, lançou em dublagem, norte totalmente legendado, né? E dos 49 episódios, 48, né? Nós temos um aí que não vamos contar daqui a pouquinho, o que ocorre com ele. Fala aí, Sandrão, depois eu falo uma Não, é que, assim, do Ultra Seven no SBT, pra mim, é uma coisa recente, assim, eu nem sabia que tinha passado no SBT, ou na TVS. Aqui em Guarulhos, pelo menos, eu nunca cheguei a ver no SBT, na TVS, só na Record. Então, pra mim, SBT ficava só com o Jack, né, com o Ultraman, e
e no máximo depois o Spectreman que migrou pro SBT, né? Mas o Ultra Seven mesmo, eu não tenho lembrança nenhuma dele no SBT. Cara, eu que não tenho lembrança nenhum. Eu tenho do Spectreman, por exemplo. Não, inclusive eu fui pesquisar e estão falando que foi redublado pela Herbert Richards no SBT. É pior ainda. Então, isso eu não sei se procede, tá? Só encontro o registro da dublagem da Cinecastro mesmo. Então, a minha lembrança é Cinecastro, mas que era toda picotada da Tupi já, né? E quem aí da dublagem, né? Que é a dublagem datada de 69 ainda, um pouco antes de ser exibido. No elenco tem o Celso Vasconcelos, que é o Dan Morobosch. Inclusive, o Celso Vasconcelos chega a reprisar o Dan Morobosch em algumas versões dos filmes do Ultraman Mebius e Ultraman Brothers e Apo Ataca, e o Superior Ultraman It Brothers, e o Mega Batalha na Galáxia Ultra também, e a Vingança de Belial. Se não me engano, ele também reprisa. O Furuhashi, e vamos falar quem é daqui a pouquinho. É o Ari Toledo que dubla, hein? Isso eu acho fantástico. E aí, dentre esses demais dubladores, né, tem o Francisco Milani também, que ele faz o Kurata. O Francisco Milani é um baita de um humorista, aí, de um ator da Rede Globo. Muita gente vai lembrar ele como o Seu Saraiva, né? Ou o dublador do Magnum, né? E o Emerson Camargo fez a narração. Só mais uma coisa sobre o Francisco Milani. Ele também era ele que narrava os episódios do Ultraman Jack. E pelos registros mesmo, no pessoal que coleta dublagens, a série só teve realmente uma dublagem, que é da Cinecastro, né? E é claro que, como muitas produções dos anos 60, aquelas cujas distribuidoras deixaram de existir, que nem produções da Fox a gente tem até hoje, porque a Fox Filmes do Brasil existe até hoje. Então, produções que foram trazidas por distribuidoras que não existem mais, as fitas se perdiam. A dublagem se perdia depois que era deixado de transmitir por uma emissora de televisão. E, infelizmente, foi isso que aconteceu com a dublagem original dos 3 primeiros Ultras, né? O episódio proibido lá, e vamos falar mais ou menos daqui a pouquinho sobre ele, passou no Brasil, chegou a ser exibido, porque ele é proibido depois, né? Se a série começou a ser exibida em 71, 71 ele ainda não era um episódio proibido. Provavelmente ele veio para o Brasil e possivelmente tenha sido dublado e exibido. Pelo que o pessoal fala, o Brasil é o único lugar que ele foi exibido, né? Ele foi exibido nos Estados Unidos também. Ah, tá. Não, uma coisa que tem que falar da dublagem aqui do Brasil, que é maravilhosa, né? Porque quando eu fui pro Japão, eu fui assistir de novo a série. Eu aluguei o VHS lá no Japão pra assistir, né? E eu fiquei muito decepcionado com algumas coisas, tanto em Ultraman quanto em Ultra Seven. Em Ultraman, por exemplo, a parte do... toda vez que ele ia se transformar no começo da série, sempre que estiver em perigo, só tem no Brasil. No original não tem. E a abertura do Ultra Seven, aquele numa base ultra secreta, não sei o que, só tem no Brasil essa narração na abertura, né? Então isso eu acho maravilhoso, cara. Um ponto pro Brasil. Ficou na nossa memória isso. Eu ia comentar do episódio proibido que a gente consegue baixar ele hoje em dia com a gravação, né? Com um vídeo da transmissão na TNT americana. Aí a versão que eu tenho desse episódio, ele é o episódio da TNT americana, que é o episódio proibido. Vamos falar da criação, daqui a pouco a gente chega para contar mais sobre esse episódio específico. A criação do Ultra Seven é o terceiro grande projeto da Tsuburaya, né? Após o Ultraman, já falei isso. A TBS contava como quarto, olha que interessante, porque ela contava o Capitão Ultra, né? E o conceito inicial foi todo desenvolvido pelo Tetsuo Kinjo, que ele buscava fazer algo ali mais adulto do que Ultraman, até porque a gente passava de domingo à noite, né? E Ultraman teve um momento que explodiu o sucesso entre as crianças, né? A gente tem um futuro Tokocast falando um pouquinho sobre isso. E o Ultra Seven, ele não foca numa aparição espontânea de monstro, né? Que era mais comum no Ultraman, mas ele enfatiza muito invasões alienígenas planejadas, com espionagem interestelar, dilema moral, conflito ideológico, político, mostrava seres alienígenas bem mais inteligentes do que simplesmente o kaiju da semana, né? O próprio herói foi projetado para ter uma postura um pouco mais sério. Ele não é só um grande salvador, ele também é um observador, né? Ele também é um policial espacial. Ele não está aqui por acaso, como o caso do Ultraman, né? E aqui a gente também, já na segunda série, é apresentado um segundo
conceito, o Dan Morobot, não sabemos se ele era um humano e em algum momento morre. O Ultra Seven cria essa simbiose com a maioria dos Ultras, os seres humanos, para ter como hospedeiro, ou se simplesmente ele tem um poder, e até o Ultra Seven tem bem mais poderes que o Ultraman, né? A gente percebe isso. Se ele tem um poder de se transmutar em uma forma humana, né, cara? Isso não é falado pra gente, né? E da produção, até vocês podem começar a comentar tranquilamente, tá? Sobre ela, o que vocês quiserem. Lembrando que a produção foi supervisionada pelo Tsuburaya. A gente fala muito de Tsuburaya, né? Mas muita coisa ele supervisionou, ele deu ok, né? A gente dedica quase tudo de Kamen Rider ao Shotaro Shinomori. Dedica quase tudo de Ultraman ao Tsuburaya. Mas tem muita mão de muitas pessoas, né? Como o caso do Koichi Takano, que é o diretor de efeitos especiais, o caso do Hajime Tsuburaya, que o filho de Tsuburaya é diretor geral das produções, né? Entre outras coisas aí, né? Com o grande sucesso do Ultraman, que trouxe uma audiência incrível para a TBS e para as afiliadas dela no Japão, a TBS pediu para Tsuburaya, então, uma nova produção. Só que aí a Tsuburaya, ela lutou muito para conseguir colocar o cronograma do Ultraman em dia, episódios chegavam, o Master chegava lá na emissora quase no dia da exibição. Então a Tsuburaya abriu o jogo para a TBS e falou: eu não consigo começar a produzir uma outra série enquanto eu ainda estou produzindo o Ultraman. É por isso que, como a TBS apostava muito nessas produções da Tsuburaya, né, eles falaram: bom, então termina o Ultraman, vocês já começam a produzir a próxima, e nesse meio tempo a TBS pediu então para a Toei Company preparar uma outra série. Por isso que as pessoas às vezes confundem, tem Ultra no nome, mas não tem nada a ver com Tsuburaya nem com Ultraman, né? Apesar de ser uma série espacial, e é uma produção bem precarinha mesmo da Toei Company, e que se justifica a audiência ter diminuído bastante ao longo do tempo que ela ficou no ar. Por isso que tem o hiato entre o fim do Ultraman e o início do Ultra Seven, porque entre abril e setembro de 67 foi ao ar o Capitão Ultra da Toei Company, para aí sim estrear. Aí a Tsuburaya teve tempo para fazer o planejamento e começar a gravar, e eu acho que a Tsuburaya principalmente aprendeu com o Ultraman a não cometer os mesmos erros de produção, né? Eles catalogaram todos os efeitos especiais que eram necessários, todos os sets de gravação e locais dos primeiros episódios, para quando você ia para aquele lugar, gravar o máximo possível de tudo que era necessário, para diminuir viagens, tempo de gravação, fazer efeitos novos. Não, você já fazia tudo na primeira leva. Então eles aprenderam a como fazer uma série dentro do orçamento que eles tinham, né? Não, e assim, interessante que como o Ultraman foi bem, né, Nanese? Ultraman foi uma subida, né? O Ultra Seven claramente tem mais grana envolvida, né? Tem mais cuidado, inclusive a equipe de efeitos especiais da Tsuburaya, ela trabalha com closes e com cenários bem mais complexos, bem mais sofisticados que os de Ultraman, né? A gente percebe que o Ultra Seven, ele é bem maior, vamos dizer assim, em escala, né, cara? Em dinheiro investido, né? E cabe uma curiosidade lá, que quando o Tonarita estava desenhando o design original do Ultra Seven, ele pensou em fazer o Ultra Seven azul, e aí Tsuburaya quis manter vermelho. Mas o conceito original dele seria azul, que muito tempo depois foi utilizado como uma segunda forma do Ultraman Taiga, né? E ele tem 2 lâminas também. Um dos desenhos originais dele teria 2 lâminas que depois o filho dele teria, né? Essas mesmas 2 lâminas no elmo, né? O desenho original dele também, ele colocou as pupilas também um pouco diferentes, e a metodologia de ter todas as placas de energia que ficam só nos ombros e no peito, em um dos designs dele também seria nas pernas. É bem interessante verificar esses desenhos antigos e ver como esse cara era um design fantástico. E antes do nome Ultra Seven, a Tsuburaya é pensada em Redman, o próprio Urutora Keibitai, que virou o nome do esquadrão, também foi pensado para ser um nome da série, né?
No Brasil foi Esquadrão Ultra, né? Ficou bem melhor. Uma coisa que eu achei legal também é que eu não sei em que momento a produção decidiu, não sei se vocês sabem exatamente, a questão também de decidir que o Ultra Seven teria momentos que ele teria tamanho real, né? Tamanho real, a escala humana, né? E microscópica. Tem um episódio que ele fica... Microscópico também. Cara, e o microscópico me faz sempre lembrar um filme com o Dennis Quaid depois, sabe? Viagem insólita, né? Eu acho que a ideia do tamanho do Seven variar é porque, diferente da produção anterior, que era focada em kaijus, os gigantes, você tem que ser gigante, né? Verdade. Como eles focam agora exclusivamente em invasão alienígena, tanto que isso, para mim, é algo que, quando eu assisto a série, em algum momento começa a me cansar um pouco a história de invasão alienígena, porque nenhum episódio mais começa a ter um plot que te surpreende, porque você sabe que são alienígenas que estão tentando invadir. Então, você limita um pouco também as explicações. Mas, porque depois do boom do Kaiju, a Tsuburaya estava mirando um boom espacial, né? Então, por isso, invasão alienígena, e os alienígenas não necessariamente deveriam ser gigantes, eles poderiam ser de qualquer forma. Então, por isso, o Seven adaptaria a sua forma àquele alienígena. Inclusive, a ideia inicial era que as cápsulas do Ultra Seven trouxessem monstros, kaijus do Ultra Kill e do Ultraman. Né? Depois é que eles decidiram não conectar, porque inicialmente, né, o Ultra Seven não era uma continuação, não estava diretamente conectado. Era mais uma série que, digamos assim, inspirada no universo do que a Tsuburaya tinha feito antes. Eles ainda não tinham pensado que isso era uma franquia, né? Isso só vai vir com o regresso de Ultraman, né? Mas isso é fantástico porque a gente estuda e acompanha, né, fenômeno Tokusatsu. O Ultraman realmente ele é um filhote ali da febre de Kaiju, né? E o Ultraman, e é por isso que, não só por isso, mas também por causa do título da série, né? Já falamos aqui no Tokocast que o Tokusatsu ele vira gênero a partir de Ultraman, né? E o Ultraman ele inaugura essa parte também de super-heróis junto com o Kaiju. E o Ultra Seven é a grande, vamos dizer assim, o grande resultado disso, né, cara? Muito legal. Que utiliza essa fórmula depois para muitas coisas, né? A gente verifica que eles tinham toda uma estrutura, uma base espacial que verificava as invasões alienígenas. Logo mais lá na frente, em todas as outras séries ultras, teria uma base espacial. Os veículos que faziam, eles seriam os personagens do Esquadrão Ultra, eles eram o top de linha da questão aeronáutica. Todas as outras séries utilizavam a mesma estrutura. Eles fizeram uma base no Ultra Seven que segue até hoje. É impressionante como eles tiveram uma visão e centraram nisso, né? E a série, assim, era pra ter 39 episódios igual a Ultraman, ela teve 49, né? Como já falamos, e ela foi estendida porque a audiência se manteve bem, os patrocinadores estavam felizes, o Capitão Ultra, por exemplo, teve queda de audiência, né? E o Ultra série manteve a audiência lá no alto, até porque todos os episódios são bons praticamente, né? Não tem oscilação. Você não tem grandes arcos, mas você não tem oscilação, são sempre episódios muito interessantes, né? A audiência foi boa lá do Ultra Seven, a audiência foi boa, mas foi menor do que do Ultraman, né, no Japão. Que eu me lembre, assim, o público infantil não gostou muito, que era meio adulto demais para eles, né? E os críticos da série achavam que era temas pesados demais pra criançada. Tanto que na época, assim, foi uma série boa, mas não foi nada incrível. Virou incrível com o tempo, né? Virou um cult com o tempo. Hoje, tanto que hoje o Seven tá entre os top 3 sempre, assim, de pesquisas de popularidade, mas na época ele era só ok, né? Era uma série boa, mas não era nada, assim, incrível. Eu acho que como o Sandro tá comentando, me lembra muito uma franquia que eu também sou muito fã, que é Jornada nas Estrelas, Star Trek, que com o tempo ela se tornou o que veio a ser. Com o Ultra Seven aconteceu a mesma com as reprises, e pelo que eu andei vendo, foi uma das séries de Tokusatsu mais reprisadas na TV japonesa durante os anos 60 e 70, final dos anos 60 e 70. Isso é que tornou ela daí tão popular. Ela realmente teve uma boa audiência, deu certo comercialmente,
mas ela se tornou um fenômeno por causa das reprises. No final da série, a audiência já tava meio caindo, né? Eu dei uma olhada aqui num livro aqui, tava em torno de 22%. Com o arco final, que do Dan lá, que ele já tá ficando fraco, já pulou pra 28%, né? Então já deu uma melhorada. O pessoal já tava meio que cansando, 49 episódios, tá difícil aqui. Por isso eu comentei, ela se manteve porque na média ela não teve grandes oscilações, né? Ela na média se manteve bem. Tanto que, assim, até foi cogitado uma continuação até, né? Se eu disser pra você que falaram pra mim que o Ultraman Taro era a continuação do upgrade do Seven. Então, mas olha que engraçado, porque o Léo é praticamente uma continuação do Seven, né? O Léo é. Só complementando aqui, Gil, que você perguntou, do Seven, do Dan, no episódio 17, ele copia a imagem de um cara. Então, tipo, ele não tem um hospedeiro, né? Ele copia a imagem de um terráqueo. Do trabalhador da mina, né? Isso, no episódio 17 lá, ele pega essa imagem, tanto que eles se encontram ali e tal. E ninguém questiona, né, que é a cara do Dan, né, mas tudo bem. Boa lembrança, eu ergui a bota pra alguém cortar. Mas nem questiona nada, cara. O Dan Moroboshi aparece do nada, entendeu? Sentado em cima do carro lá, daqui ninguém passará, metendo um Gandalf, sacou? Com a roupinha do Brasil, né? De repente ele ajuda a galera e vira membro da equipe, cara. Ele foi melhor que o Spectroman, que chega e dá todo um lance de que ele sabe o que vai acontecer e depois ele se candidata pro cargo, né? Então, ele foi um pouco menos canastrão, né? E agora tem um detalhe que nas promoções pro lançamento do Ultra Seven, a Tsuburaya incluía no material e que depois dos anos convenientemente ela quis esquecer, porque, em teoria, a Ultra Seven é ambientada no Showa 62, e Showa 62 é o ano 1987. Então, a série se passaria no final dos anos 80. Até por isso, para justificar aquela tecnologia e tudo mais. Mas depois, quando vieram as outras séries Ultra, daí a Tsuburaya passou a esquecer que ela ambientou no final da década de 80 o Ultra Seven. Ainda bem, né? Outra coisa que marcou bastante foi que, diferente de Ultraman, a trilha sonora de Ultra Seven também é bem mais caprichada, né? E... tem um tema legal do Ultra Seven tocando. A abertura toca bastante, né? Quando o herói cai na porrada e aparece. Então acaba ajudando bastante também a vender a música, né? E um ponto... A gente falamos de gastar mais, né? Gastou mais, mas também a terceira parte da série, mais pro final, a grana começou a acabar também, a produção teve que começar a dar aquelas boas improvisadas também. Os veículos são melhores, por exemplo, o Pointer, que é o carro principal da equipe, é um carro muito bonito, dá vontade de ter uma miniatura até hoje, diferente do carro do Ultraman Taro, que se tu joga ele numa pessoa, num monstro, tu já mata a pessoa só por ser todo pontiagudo. E carro com gadget, né? É observado. Eu adoro essas partes. Nossos ouvintes, o Looper principalmente, adoram quando eu dou um jeito, Diego Amiro também, de enfiar James Bond no meio, né? Cara, anos 60 ali, carro com gadget tava na moda por causa dos filmes do James Bond, principalmente, né? Depois que o Aston Martin tem os gadgets de 64, né, cara? Então a cultura pop começou a botar carro com coisa fazendo, com arminha e tudo, né? No caso do Ultra Seven, a grande influência pro carro e para os outros veículos espaciais, veja que eles têm muito mais naves e veículos do que existia na série anterior, é a série dos Thunderbirds. Os Thunderbirds, que foram uma produção britânica entre 65 e 66, estava no ar nessa época na TV japonesa, e os brinquedos dos Thunderbirds desbancaram, no final da série Ultraman, eles desbancaram a série Ultraman em vendas. Então, por isso que a Tsuburaya e a TBS pensaram em dar um foco ainda maior para naves e veículos, porque, olhando para o mercado, parecia ser esse o interesse das crianças. E, realmente, além do bonequinho do Seven e tudo mais, houve uma grande venda desses veículos do Urutora Keibitai, né? E no começo da série, eles valorizam bastante a parte das naves, né? De acoplar, desacoplar, depois se perde um pouquinho, né? Não, mas assim, eu não assisti o Thunderbirds, essas coisas, mas eu
Tinha fusão das naves igual tinha no Ultra Seven, porque foi a primeira vez que eu vi um Gatai, assim. Olha, eu não lembro se tinha isso em Thunderbirds. O que tinha muito era assim. Eu assisti Thunderbirds quando passou, acho que no SBT, se não me engano. Uma reprise dos anos 90, se eu não tô louco, ou no canal 21, sei lá. Tinha algumas coisas assim. Tinha. Tinha algumas coisas. É que eu não conseguia assistir Thunderbirds, me dava nervoso ver os bonecos, cara. Um ponto também interessante é que, pô, além do Kinjo, que já citou, né, teve Shozo Ehara, teve Masahiro Yamada nos roteiros, né, teve uma equipe bacana aqui trabalhando, e com mais também liberdade também, né, no Ultraman, e até linkando de novo com o próximo podcast que nós vamos falar de novo sobre a criação do Ultraman, os roteiros eles eram mais restritos, né, à aparição do Kaiju, né? Então aqui os roteiristas tiveram a condição de dar uma inventada a mais também, né? Então a produção teve uma facilidade melhor aqui, isso colaborou bastante com as histórias. Porque mesmo quando a grana começa a acabar, a qualidade do roteiro continua, né? Você não tem uma grande barrigada, né? Isso é bem interessante. E pro cast, né? O cast traz um repeteco do lado do Ultraman, né? Tem o Bin Furuya fazendo participação especial, né? Ele que foi do primeiro Ultraman, Bin Furuya que a gente teve no Brasil. Tem o Sandayu Dokumamushi fazendo aqui o Furuhashi, ele tá lá em Ultraman também fazendo papel na equipe. O Koji Moritsugu como Damoroboshi, a Yuriko Ishimi como Ani Yuri, o capitão aqui é o Shoji Nakayama. Vamos acabar falando menos aqui. Pô, tem o Kenji Sahara, que a gente cita bastante, aparece em alguns episódios. Tem vários filmes da Toho, do Tsuburaya e do Shiro Honda. Tem bastante ator aqui pra gente citar. O próprio Capitão Shoji Nakayama também tem muitas produções bacanas aí, até no Super Giant ele tá. Mas não dá pra gente citar todo o cast aqui, que senão a gente vai fazer um cast só de carreira, né? Pro cast de Ultra Seven. Porque muitos aqui trabalharam em bastante coisa, cara. O do Bin Furuya é legal, porque o Bin Furuya ele faz o Amade, né? Quando ele veio pro Brasil, muita gente achava que era o Ultraman, e de certa forma era, né? Só que a fotinha que tava atrás dele na Comic Con Experience era a foto dele de Amade no Ultra Seven, né? Eu lembro que quando eu era pequeno eu achava eles muito parecidos. O Amade e o outro personagem também. Eles eram muito parecidos, até no corte de cabelo. E aí tu ficava pensando assim, era aquele que estava preso, aquele que estava sendo raptado, eu ficava meio confuso também. A transmissão naquele tempo era complicada, né? Não, e sem falar que o Bin Furuya praticamente ele é a mãe, né? Porque só ele faz aquela curvinha da mão, né? Que virou um clássico, aquela curvinha, quando ele faz o raio. Pode ver que quando não é ele, não tem essa curvinha. Quando era ele... também. Adoro bem lembrado. É maravilhoso. Eu encontrei com ele na CCXP, eu fui levar um desenho pra ele e eu só ia entregar, né? Aí quando ele viu que tinha alguém ali pra entregar um desenho, ele fez eu entrar ali pra falar com ele e tal. Eu falei, puta, agora zerei a vida. O dublê principal do Seven aqui era o Koji Ueda. O Bin Furuya acabou fazendo algumas cenas de alguns monstros e tal. Até porque ele era da equipe, né? Da Esquadrão Ultra, né? Os caras não iam colocar ele em risco aí, né? O Ultra Seven tem vários poderes diferentes do Ultraman, por exemplo, né? Isso é também... acho que a trilha sonora, o fato de ter poderes diferentes, sabe? Histórias mais complexas, acho que explica muito porque que a maioria das pessoas nós conhecemos, né? Preferem Ultra Seven, né? E a própria franquia, né? A própria franquia tem Ultra Seven como referência, né? Os monstros de bolso, né? Que é uma coisa que até hoje a gente vê. O Miklas, o próprio Sevenger, que a gente vê até no Ultraman Zero. Os Pocket Monsters, né? O Ultra Seven, assim, o Ultraman também, mas o Ultra Seven ele influencia tanto a cultura pop mundial. A gente vê isso em Dragon Ball Z, a gente vê o Ultra Seven no Pokémon, a gente vê o Ultra Seven em tanta coisa. Não é à toa que o Ultra Seven ele é o escolhido, de certa forma, pra seguir o legado, né? Porque eles criam o Zero como filho do Seven, né? Não deram filho pro Ultraman, né? Na franquia oficial, né? Vai ter mangá só em uma história em um universo paralelo. Mas o Zero é o grande né, bastião
né, da nova geração, e ele é filho do Ultra Seven, né? E o primeiro episódio do Ultra Seven no Brasil chamava A Ameaça de Zero, hein? A mulher tava grávida, ele veio trabalhar longe, é isso. Que filme que devia ser revoltado. É claro que não dá pra falar de todo mundo, não dá pra falar de tudo, vai faltar alguma coisa, mas aí você que tá ouvindo a gente, comenta aí, interage conosco, conte mais coisas para nós. E já adianta, o Ultra Seven com certeza vai voltar pro Topcast em algum momento, porque o Ultra Seven é uma parada diferenciada. Tem 2 episódios, na verdade, que foram banidos no Japão, né? Até onde nós já vimos, né? O principal é o 12, né? O 12 é o grande episódio proibido no resto do mundo, né? Porque tem monstro com ferida de arma nuclear, certo? Tem coisas que geram cada invocação de lembrança em relação à Segunda Guerra Mundial, a Hiroshima e Nagasaki. E aí é por isso que ele é bloqueado. E teria um segundo também, não? Não, são 2 episódios, mas acredita-se que o segundo episódio... É que esse primeiro episódio é o clássico episódio 12, então acho que vale a pena falar mais sobre ele. Mas o segundo episódio banido, ele foi banido, na verdade, no Japão. Não é banido, na verdade, ele deixou de ser exibido, que é o episódio da arma R1, que porque ele fala de uma arma nuclear, né, o episódio 26, por causa do que aconteceu no acidente na usina de Fukushima, do desastre nuclear de Fukushima. Desde então, a Tsuburaya retirou ele de exibições, inclusive em streaming no Japão. Mas mais recente, né? Sim, isso foi em 2011 que a Tsuburaya fez. Mas eu vi que agora que a série foi remasterizada em 4K e começou a ser reprisada pela NHK, as pessoas estão esperando para ver se esse episódio vai ser exibido ou não, porque esse episódio provavelmente vai ser exibido de novo na HK, porque já passou 14 anos do incidente de Fukushima, né? É que nem na época também do 11 de setembro, editaram um filme do Homem-Aranha para tirar as torres, coisa normal, né? Agora, o que saiu para nunca mais voltar mesmo é o episódio 12, né? Que ele foi levado ao ar normalmente lá em 17 de dezembro de 67, foi transmitido tranquilamente, foi reprisado em 19 de junho de 69 e ninguém teve nenhum questionamento. Só que nos anos 70, uma criança que estava brincando com os cards dos monstros da série do Ultra Seven, e o monstro desse episódio é o alienígena Hibako, que até o nome já faz referência aos Hibakusha, né, que são os sobreviventes das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki em 1945, e ele tem uma aparência de corpo queimado. A criança brincando com isso, eu não lembro agora se é o pai ou a mãe que viu esse cartão e era uma pessoa ligada à universidade e levou isso à frente. Foi daí um artigo foi escrito para o jornal Asahi Shimbun, que na época era o principal jornal do Japão, e o negócio começou a tomar grandes proporções. Então, as pessoas não se deram conta em 67, mas em 1970 se tornou um negócio meio incômodo você ter aquele vilão. Muitas pessoas acreditam que é por causa do relógio que sugava o sangue das pessoas no episódio. Não, essa parte não é a menor preocupação do episódio. É a representação daquele monstro gigante queimado atomicamente que causou revolta nos sobreviventes da bomba atômica, e com isso a Tsuburaya deixou de exibir esse episódio a partir de 1970. Até no começo do episódio, o Esquadrão Ultra tá investigando fortes emissões de radiação, e um dos cientistas falam: pois tá lembrando, a gente não fala desse tema desde a Segunda Guerra Mundial. Ele comenta no começo do episódio sobre isso, sobre a questão da radiação atômica. E eu acho que isso também gerou um pouco de preocupação mais pra frente, né? O legal é que não foi renumerado, né, os episódios. Tanto que você pega toda a listagem nos livros dos episódios, tá lá, episódio 10, 11, 13, eles não renumeraram pra 48.
Então ele tecnicamente existe, mas não aparece. E como o Ale comentou, que dá para assistir esse episódio hoje digitalmente, provavelmente é a única versão conhecida, que é essa apresentação dele pelo canal norte-americano TNT. No meio dos anos 80, nos Estados Unidos, a Turner, que é a dona da CNN, depois criaria o Cartoon Network e outros canais da TV por assinatura, eles fizeram um contrato com a Tsuburaya por 15 anos para ter os direitos de Ultra Seven nos Estados Unidos, na verdade na América do Norte, né? Então inclui daí Estados Unidos, Canadá, só que o México eles deixam de fora. Então eles entregaram para uma empresa canadense fazer as dublagens, ela dublou, fez uma nova abertura, um novo encerramento, fez algumas adaptações para essa série ser distribuída em syndication nos Estados Unidos, que é quando você vende para emissoras menores transmitirem ou cobrirem buraco de programação. No meio dos anos 90, na verdade, um pouco antes, 94, a Turner pegou o Ultra Seven, que ele não era mais exibido em syndication nos Estados Unidos desde o início dos anos 90, e resolveu repor todos esses episódios num bloco que eles tinham criado no canal TNT dos Estados Unidos, mesmo canal que também existe depois no Brasil. E esses episódios foram todos exibidos porque a Tsuburaya, quando entregou as fitas para Turner, entregou com o episódio 12, e lá em 85, apesar desse episódio estar banido desde 70 no Japão. Então esse episódio foi dublado nos Estados Unidos e foi exibido na TNT mais de uma vez entre 94 e 95, quando a TNT, depois de algumas reprises, tirou do ar, e em 2000, quando o contrato venceu, a Tsuburaya requisitou todos os masters que tinham sido enviados para os Estados Unidos e as dublagens. Então os Estados Unidos não têm a master nem mais as dublagens, porque a Tsuburaya fez isso justamente para garantir que o episódio 12 nunca mais fosse visto também em língua inglesa. Então, o que a gente tem acesso hoje é alguém que gravou em VHS a transmissão da TNT. É a única cópia que eu sei até o momento conhecida do episódio 12. Eu tenho essa cópia e por ser cópia de VHS torna a coisa mais assustadora ainda, porque a qualidade não é boa, problemas de imagem, e aí tu deixa a coisa mais icônica, assim, tipo, por ser uma coisa banida, parece uma fita perdida mesmo. Ela foi exibida no Brasil com o título de Presidente Nocivo, e o título em inglês desse episódio, né, o título em japonês do episódio é Yusei Yori Ayokomete, que é praticamente a tradução, né, que eu vou dar agora em inglês, que é From Another Planet with Love, e pra mim é uma outra chupinhada em 007 por causa do filme From Russia with Love. Se não for, eu vou fingir que é, só pra continuar trazendo James Bond pro Doublecast. Mas o Presente Nocivo também é uma tradução nacional também. Vocês viram? Todo mundo viu aqui o episódio? Eu vi uma vez na época só. Pra gente que não vivenciou, é só mais um episódio legal de Ultra Seven, né? Mas pra eles lá, marca, né, cara? Então acho que qualquer coisa que tenha referência que marca uma tragédia de um país, vai ter link, né? Você vai criar gatilho, né? Inclusive, naquele programinha Ultra Fight, que foi produzido pela Tsuburaya entre 70 e 71, que era reaproveitamento de cenas de lutas de monstros das séries ultra anteriores, né? Que apesar de ter quase 200 episódios, mas eles tinham apenas 5 minutos, eram curtinhos. Tem um dos episódios do Ultra Fight que é uma reedição da cena de batalha com esse monstro do Ultra Seven. Mas por causa da mesma polêmica, esse episódio do Ultra Fight também foi banido. Nunca mais foi reprisado também. Eu disse a ele para não ir. Vão enfrentar uma criatura perigosa. Estão recolhendo espécimes humanos para suas experiências, preparando-se para a invasão deste planeta. E agora estão prontos para entrar em ação. E vocês sabem por quê? Porque a patrulha Ultra foi convocada. Vocês não podem saber que meios terríveis irão empregar. Precisam ter muito cuidado. Afinal, quem é você? Um vagabundo, como está vendo. Qual é o seu nome? Meu nome? Bem, podem me chamar de Dan Moroboshi.
falar um pouquinho da história, então. A gente já falou que passa no futuro, né, da Terra. Foi criada a Força de Defesa Terrestre, né, e ela cria, vamos usar os títulos aqui usados no Brasil, né, ela cria o Esquadrão Ultra. É uma equipe de elite, né, e bem armada tecnologicamente, para combater, né, essas ameaças extraterrestres, né. Em paralelo, provavelmente, né, a nebulosa M78, né, os guardiões da paz do universo aí, né, mandam o Ultra Seven para a Terra, e ele chega na forma de Dan Moroboshi e se une, né, com Dan Moroboshi ao Esquadrão Ultra e se transforma através de um... Aqui não é uma cápsula, né, é um óculos. Qual que é o nome do óculos? A Slugger. Todo mundo é esperto. Ele se transforma na forma real dele, né? Que é a forma de Ultra Seven, né? E aí nós temos diversos episódios com diversos tipos de ameaças alienígenas. Não há um arco específico da história, né? Há o arco final que pelo tempo que ele tá na Terra, né? Dan Moroboshi, né? O Ultra Seven, o Ultra Seven precisa voltar, né? Precisa sair da Terra um pouco, né? Pelo que a gente entende, né? E durante todos os episódios ele tá combatendo aí ameaças alienígenas, né? E mantém o seu segredo até o último episódio, quando ele conta pra Annie. E a Annie conta pra galera, né? E no final ele... É diferente, né? Porque a série que ela é episódica como essa, e não tem um arco principal, é isso, né? No final ele vai embora, né, cara? Ele derrota a última ameaça que ele pôde derrotar até então. E ele vai embora, né? Então... É isso, né? Eu acho que é mais fácil a gente falar de episódios que nós gostamos, de episódios marcantes, do que perder tempo com a história do Ultra Seven em si, né? Porque nós começamos a saber mais sobre o Dan Moroboshi, o Ultra Seven em outras séries, em outras produções, em outros filmes, né? Em filmes da Tsuburai, né? E do universo Ultra, né? Mas em suma é isso, né? Então, vamos falar, né? Então, ao invés de ficarmos falando sobre arcos, né, ou sobre plot, série em si, dá pra gente falar aqui de grandes episódios, né, episódios que marcaram, episódios bons, né. Eu gosto muito, por exemplo, de qualquer episódio que colocava apesar de achar idiota um alienígena saber que o Dan Moroboshi é Ultra Seven e não sair contando pra todo mundo pra ferrar o cara, né. Eu gostava muito dos episódios que o Dan tava em perigo, né? Que o Dan se transformava e dava um jeito de se virar. Eu achava esses episódios sempre fantásticos, principalmente quando tava em nave alienígena, né? No espaço. Eu vou contar meus episódios marcantes nas considerações finais, né? Mas em suma, esses episódios me marcaram mais. Aí deixa vocês também falarem um pouquinho aí sobre as aventuras do Ultra Seven. Bom, eu vou puxar falando do meu episódio preferido, que é o episódio do Red King. Quer dizer, King Joe. Eu adoro o episódio 12 e 13, que fala... Não, 12 não é. Oi? 12? 12 não é o proibido. 12. Não é 12, é 14 e 15, que apresenta os alienígenas que querem... que eles sequestram uma americana, limpam a memória dela, utilizam ela como disfarce, tentam acabar com uma convenção, e aí eles criam o King Joe, que é um robô fenomenal. Até hoje eu adoro aquele design. E ele se desmontando em 3 peças e enfrentando depois o Ultra Seven 2 vezes. Ele derrota o Ultra Seven, depois o Ultra Seven tenta dar a volta por cima. O King Joe pega um navio e fica jogando nele sem parar. Eu gostava muito que a Tsuburaya tinha ensinado de trazer personagens ocidentais, assim, que é algo que provavelmente eles trouxeram muito da própria Toho, assim, sabe, esse conceito, né? E já li também, até mandei pra vocês brincando, né? Algumas reportagens. E, de novo, o Gil botando James Bond no meio, né? E nem é 007 e Ultra Seven que eu tô zoando, né? Mas que eles falavam que até os próprios filmes de James Bond tinham esse conceito de misturar, né? Etnias, né? Então eles gostavam de fazer esse tipo de ação também. Mas, independente de James Bond, já é algo que vinha já do próprio cinema japonês, né? Dos anos 50 e 60. Os primeiros episódios do Ultra Seven quando aparece o Ele King, né? Que eu acho muito bacana, aquele episódio que aparece... esqueci o nome dos monstros lá, o fortinho lá. E a primeira aparição dele, acho que é o Akiras, né? Isso, acho que era. Também eu acho bacana o episódio em que ele é capturado
crucificado, né? Fazem toda uma análise durante o episódio das suas Esse episódio é fraquezas. fantástico, né? É o 39, não é? Não lembro qual é o episódio. Só sei que os aliens fazem uma análise completa dele e depois o crucificam. E 39 e 40. aí no episódio seguinte ele é salvo pelo Esquadrão Ultra. Você sabia que nesse episódio, desse do 39 e 40, o Miklas era pra morrer, né? Só que vetaram a ideia. O Miklas era um dos Pokémon do Dan. Era pra ser destruído pelos aliens. Você aí que gosta de Pokémon, agradeço o Ultra Seven, viu? E também o episódio que ele enfrenta o falso Ultra Seven. O falso Ultra Seven é um baita de um episódio, né? Cara, eu assisti esse episódio semana passada. Eu nunca tinha assistido isso na vida. Cara, nem na época. Cara, dorizaço. Não assisti na época. E é claro o episódio, o penúltimo e último episódio, que são sensacionais. De novo, né? Eu gosto muito dos episódios que esses diferentões, assim. Principalmente que tinha o Dan e a Annie em algum período muito específico. Tem um alienígena meio que fica lá, tá andando na vida da Annie ali, cara. Acho que é uns 10 ou 15 episódios também. E eu acho muito interessante. De novo, os episódios que os alienígenas interagiam com eles, ameaçavam ou faziam algum tipo de, chantagem. Eu achava sempre achei muito legal. Porque assim como o Nares também só foi de Jornada nas Estrelas, né, cara? Só foi de ficção científica. Então, pra mim, dava um quê de mistério, de suspense, muito maior do que só um kaiju aparecendo, né? O episódio do Alien Metron, que a ideia que é interessante, que ele manipula as pessoas através de cigarros. Isso também era muito bom. Que aí tem a clássica luta contra o Metron no pôr do sol, que depois se virou. Eu gosto muito desses episódios que tem mais ficção científica do que só invasão ou só lutas, né? Então eu gosto muito do episódio do recado do episódio 26, aquele da arma R1, porque desde o começo do episódio o Dan se coloca contra a gente testar aquela arma. Encontraram lá um planeta que é desabitado, a gente destrói o planeta e depois o contra-ataque acontece, e ao longo do episódio inteiro começa a escalar, porque vão ter que produzir uma arma cada vez mais poderosa, mais ainda para destruir nossos inimigos, e mostra bem essa coisa da época da Guerra Fria, ali, do momento daquele episódio, da escalada cada vez maior de armamento nuclear no planeta para você tentar sobrepujar o teu inimigo, e que isso ia acabar na nossa própria destruição. É interessante que ele é a única voz racional do episódio, apesar de que no começo ele não consiga fazer nada, mas depois ele inclusive chega a tomar atitudes para impedir aquilo, né? Sabe o que eu acho fora também? O episódio do Mestre dos Brinquedos lá. Eu não tô afirmando nada, tá, pessoal? É porque eu não pesquisei nada sobre isso. Mas sempre quando eu vejo esse episódio do Mestre dos Brinquedos, eu lembro muito daquele Puppet Master, aquela... Acho que tem mais de um filme até, que é uma franquia... Terror, né? Uma franquia de terror americana lá, que ela é dos anos 80, anos 90, né? É o Mestre dos Brinquedos mesmo em português, né? E eu sempre lembro, tá ligado, desse filme, sabe? Se teve influência, né? Porque tem os brinquedos, tem o cara entregando... O cara é um alienígena que ele quer controlar as crianças, para as crianças virarem um exército dele. Então ele fica aí distribuindo, vendendo brinquedo, né? Criando brinquedo que são armas, né? Em vida, né? Inclusive, acho que é o Dan, eu não lembro se é o Dan, se é o Ahmad, não lembro o que tá com o Dan nesse episódio, que os caras têm que se escapar até de tanque de guerra, brinquedo de tanque de, né, brinquedinho aí, tá atirando neles e atirando pra valer, sabe? E é um episódio super interessante, bem, assim, tem um suspense, né, tal, né, bem trevoso. Vocês vão lembrar desse episódio também, não sei se vocês lembram, eu acho um baita de um episódio. E dá pra ver um pouco dos brinquedos que a criançada comprava na época. Eu gosto muito daquele também que eles precisam da ajuda de um professor especialista lá em terremotos, e você começa desconfiado que o professor é um alienígena, vê uma sombra, não sei o que lá, e o roteiro inteiro te leva a desconfiar do professor, e o professor é uma pessoa chata, é purgante, você pensa, pô, esse cara é o alienígena que quer destruir a Terra. E daí a gente tem a reviravolta, que é o ajudante dele, né? O professor não tinha nada a ver com a história. Então, eu gosto também que mesmo
como eu comentei, que às vezes eu acho a temática de invasão alienígena repetitiva, mas tem episódios que eles conseguem nos surpreender, mesmo a gente sabendo que é uma invasão alienígena, mas eles conseguem nos levar para outro caminho. Também quando roubam o óculos dele lá, sempre esqueci o nome do óculos dele. Qual é o nome do óculos do Ultra Seven? A Slugger. Ultra-olho no Brasil, né? Todo mundo esperto, quando roubam o Ultra... Não, chama de Ultra-olho. Quando roubam o Ultra-olho também. Aqueles episódios também que eles vão pro oeste lá, né, cara? Duplo também, bem bom esse episódio. Episódio duplo. Cara. De novo, né, cara? São episódios, assim, que... Cara, muito interessante, assim, pra época, né? Porque o Ultra Seven, ele tem um quê de Ultra Q, tem o quê do Ultraman, ele tem um quê, assim, eu consigo sentir no Ultra Seven, claro que é uma opinião muito pessoal, muito do cinema da Torre dos anos 50 e 60, sabe? Muito do que foram essas duas décadas em relação à ficção científica, por exemplo, né? Em relação ao suspense, né? Eu sinto muito disso lá e... Então, todo episódio que tinha esse lance, que nem o roubo do Ultra-olho, eu acho fantástico. E tem alguns episódios, eu acho que os primeiros episódios, assim, o Enico tá mais travado, mas depois tem alguns episódios muito interessantes que mostram... Eu acho que não desenvolve bem os personagens, assim, vou ser bem honesto com vocês, mas tem alguns que mostram eles com mais interação, assim, em relação ao mistério, sabe? Eu acho o episódio 21 fantástico porque, pô, é um navio cargueiro que desaparece, sabe? O Esquadrão Ultra, ele vai trabalhar, e aí eu acho que é o Furuhashi e o Amagi que estão numa parte submersa, e tem essa parada do disco voador em forma de estrela do mar. E esse tem também um outro que eu acho que eles vão pro espaço, eles estão no espaço, numa base, não é? E o Ultra Seven também vai preso numa nave alienígena. Eu acho também esse episódio muito bom. E tem um outro também quando eles estão fazendo um exercício de pular de paraquedas. E aí eu acho que é o Amadi também, eu não lembro quem. Pô, acabam caindo num lugar lá, acabam tendo são atacados ali por alienígena, obviamente. Mas eu acho também toda a construção do episódio muito boa. E de novo, a interação dos personagens, assim, né? E aí voltando pro 21 que eu tava comentando, porque eu acho foda a questão da... Aí o trabalho todo, não só de roteiro, mas também da própria Tsuburaya em relação ao efeito especial, né, cara? Eu gosto bastante do episódio 25, daquele da neve lá, que tem os bichinhos que ficam no fogo, assim, Dan, você está fudido aqui com a gente e tal. Puta, eu adorava aqueles bonequinhos. E eu gostava do episódio 19, eu não sei como que ficou o título no Brasil, era o Project Blue, que é o título original, que tinha uma atriz loira, que era uma coisa na casa, com espelho, e tinha um monstro lá, um alienígena, ele parecia um vampiro cabeçudo, sabe? Eu achava aquilo muito bom, aquele episódio. Esse episódio eu gosto até hoje. Tem um esquema de atravessar o espelho pra outra dimensão. Eu achava aquilo maravilhoso. Eu lembro de uma atriz loira, acho que é no 18, que tem que eu até brinquei no James Bond, que é um desses episódios, inclusive. Ela é esposa de um cientista. Então, acho que é no 19. Super interessante, É o 19. A loira também tá no episódio do King Joey também. Tem uma loira falsa, né? Tem uma japonesa ali também, que aparece ali, que é a Android Maiden lá. E no último episódio da série, aquelas cenas que a gente tem da explosão, né, Moscou, Nova York, Londres, acho que Paris, né? Não foram cenas feitas pro Seven, foram cenas reaproveitadas do filme de 1961, o Sekai Daisenso, do próprio Tsuburaya. Então, por isso que, como ele fez aquelas cenas para esse filme sobre uma guerra que destruiu o mundo, eles, para economizar dinheiro, reaproveitaram as cenas desse filme no episódio final do Ultra Seven. E claro, um outro episódio de foto também é que a gente já comentou, que é quando o Ultra Seven fica lá microscópico e vai salvar lá a guria dentro do corpo dela, né, cara? Cara, que episódio bom, né? E convence muito, porque a gente tem, por exemplo, episódios de séries da Toei dos anos 80, que o herói também entra dentro do corpo humano, alguma coisa assim, e não é tão bem feito quanto o Ultra Seven 20 anos antes. A gente pega o final de Changeman, que eles estão dentro do Gosma, que é assustador. Sim. Aquilo lá são cortinas e luzes, né? O Ultra Seven não, eles
tentaram imitar glóbulos brancos e vermelhos, tudo. Mas, ó, é legal você citar Changeman, que eu não lembro agora o nome do design, se eu lembrar, provavelmente o Nares vai lembrar, e se inspirou bastante em Ultra Seven, tanto que a roupa lá da galera, ela é uma roupa que lembra um pouquinho Ultra Seven, tem alguns monstros de Changeman, né, que lembram também Ultra Seven, são baseados, esse é um ponto interessante. Tem alguns conteúdos aí, deve ter algumas coisas nós também, contando um pouquinho do Ricardo também, sobre essas referências aí de Ultra Seven e Changeman. E aí a gente pega a roupa do Esquadrão, a gente pega a roupa do Esquadrão Zat lá do Ultraman Tarô. Nossa. Que é coisa assustadora. Não só a roupa, né? Porque os veículos também, né? O Zat tem um carro que parece um carro de palhaço, né? É interessante como o Esquadrão Ultra, tanto as roupas quanto os veículos são mais próximos mesmo da realidade, né? E que se você só atualizasse e colocasse numa produção atual, funcionaria. Mas se colocar o Zat numa produção atual, não dá para usar. Vai parecer um bando de circo enfrentando o monstro. Né? Bom, tanto que depois teve o regresso do Ultra Seven, que teve os outros episódios, teve a minissérie de 6 episódios, que eles utilizam a mesma roupa, o mesmo padrão, 20 e poucos anos depois, acho que 15 anos depois. E fica muito bom também. O uniforme do Esquadrão Ultra é fantástico. É, muito bonito, né? Tem também, cara, acho que o episódio 8 também, que eu acho fantástico também, porque tem toda uma... Cara, agora, o Esquadrão Ultra, eles mesmos começam a entrar numa fúria, assim, sabe? Eu acho que é do Fumantes o 8, não é o do Fumantes? Porque eles fumam um cigarro lá, né? E fica nervosão, aí eles começam a ficar agressivos. A batalha dos é o 8, né? É isso aí, é o 8, né? Uhum. Eu acho muito bom também, cara. E, de novo, né? Aí remete muito àquelas séries que é algo para Putraque. Hoje seria o episódio do Além Vapo. da imaginação, muita dimensão, né? Então. Hoje seria o episódio do Vapo. Bom, vamos. Nossa, se a gente ficar aqui falando dos episódios aqui, vamos longe. Mas uma surpresa para quem tá ouvindo a gente em Tokcast. Nós vamos escolher algumas séries no futuro aí para fazer um Tokcast especial, para começar a fazer episódios para cada episódio de uma série. E Ultra Seven é um forte candidato para esse Tokcast Special. Aí nós faremos provavelmente para os nossos apoiadores do Catarse. Então, se você quiser aí acompanhar nossos reviews por episódio em áudio, em breve aí, né, quem sabe já no ano que vem, os nossos apoiadores do Catarse. Então, continue acompanhando aí tokusatsu.com.br. Vamos para nossas considerações finais. E aí, fiquem à vontade. Uma curiosidade que nós não falamos ainda, algo da memória, um episódio específico, um caos, uma história relacionada ao Ultra Seven. Fiquem à vontade, a hora é essa, né? Claro, não vamos estar aqui as aparições do Ultra Seven no regresso de Ultraman, porque vai ter um Tokcast sobre o regresso de Ultraman. Nós já falamos quando o Seven aparece no Ultraman Taro, porque já teve o Tokcast de Ultraman Taro. Nós falaremos muito dele quando tiver um cast de Ultraman Léo. Nós já temos Tokcast sobre os filmes do Ultraman Zero, sobre o Superior 8 Brothers. Nós temos já Tokcast, bastante Tokcast sobre a franquia Ultra aqui, tá? Nares, quem começa aí para as considerações finais? Lembrando que também aproveitem e façam o jabás, caso vocês queiram aí. E claro, aquela mensagem de fim de ano. Vamos começar então, da mesma forma que a gente começou o nosso cast de hoje, com as suas considerações finais sobre o Ultra Seven. Ale Lima. Bom, gente, eu queria agradecer mais uma vez estar participando do Tokcast. E é uma série que eu 10 de 10 porque ela é base para tudo que a gente assiste hoje em dia. Desde o Ultraman Ômega, que vai ter coisas sempre do Esquadrão Ultra, vai ter alguma coisa tirada de Ultra Seven. E eu acho marcante a série porque é mais por um jeito mais nostálgico, porque foi a série que me pegou por ser totalmente ficção científica, por não depender quase exclusivamente só do vista. A personalidade humana fazia parte, tentavam solucionar sem precisar muito dele, mas também pelo aspecto de, como hoje em dia, né, eu como pai e ele ter um filho, né, e a minha filha adora o Ultraman Zero, então ele tem um aspecto meio emotivo na família, que tipo, é o pai de todos, entre aspas. Sensacional. Então, você, fã do Seven, e ela fã do Zero, né? Isso é demais. Exato.
E ela adora desde os filmes, desde o começo. Hoje ela assistiu episódios comigo, assim, e deu pra ver que, tipo, é uma série que ela tem seu tempo, mas ela é muito cativante. E é recomendadíssima, vale a pena assistir. Inclusive, um beijo pra Laura. A Laura que também é apoiadora aqui do Tocast, né? É a apoiadora mais sortuda, que nunca viu ganhar tanto sorteio que nessa guria. Já ganhou bastante coisa, verdade. E deixo aqui umas boas festas pra todo mundo e que sempre brilhe a estrela de Ultra no coração de todo mundo. Excelente, maravilhoso mesmo, né? E Fábio, qual é a sua palavra final sobre Ultra Seven? Uma série que marcou muito minha infância, marca até hoje. Virei fãzaço de Tokusatsu, principalmente por causa de Ultra Seven. E uma lembrança que eu tenho da época de infância é que assistia o episódio. Cabral chegou no Brasil, tô brincando. E no dia seguinte a gente comentava sobre o episódio na escola, com os colegas de sala. E era muito bacana a gente ficar debatendo com os colegas de sala sobre os episódios. E desejo a todos ótimas festas. E em 2026 estamos aí de novo. Muito bem. E Sandro Rodio, o que o Ultra Seven representou? Cara, Ultra Seven representou não só um dos melhores seriados de Tokusatsu que eu já assisti, representou meu primeiro amor na Anne, que foi até hoje é meu primeiro amor eterno. Sabe que ela é casada com o Kamen Rider Amazon agora, né? É, pois é. E eu tenho uma curiosidade que eu esqueci de falar, que eu ia falar rapidinho. O chefe do Ultra Seven que aparece no episódio 48 ou 49, não lembro, que é a imagem do Ultra Seven, ele chama o Ultra Seven de Observador Permanente número 340, que seria o nome, na época, o nome real do Ultra Seven, né? Eu não sei como ficou no Brasil na dublagem, mas no original é esse mesmo nome, que veio, o Seven foi enviado à Terra para investigar a criação de um mapa orbital, que aí ele viu que a Terra estava tendo um ataque alienígena, tendo uma invasão, e ele resolveu ficar. E ficou até colapsar o corpo, né, que conforme as batalhas, que ele não veio para isso. Então o corpo dele no final colapsou e ele teve que ir embora. Então é só um adendo de uma curiosidade aqui que eu fui pesquisar sobre o chefe do Seven aqui. E uma lembrança de infância é que o Ultra Seven me fez descobrir que existia ódio no meu coração. Porque eu assistia pela Record e eu tinha que esperar acabar um seriado chamado Daniel Boone, que era uma desgraça de um cara que tinha não fala isso. Eu amo Daniel Boone, eu odiava isso, cara. Eu tinha que esperar. Eu tinha que esperar isso acabar pra poder assistir meu Ultra Seven. Às vezes passava do horário, eu xingava demais, cara. Cara, eu amo Daniel Boone, cara. Daniel Boone é bem boa. É uma das minhas séries favoritas, cara. Então, mas meu ódio era esse. Eu tava lá pra assistir Ultra Seven. Eu não queria ver nenhum americano colonizador ali. Queria ver Ultra Seven. Então, por isso meu ódio. Mas o Daniel Boone era do bem, cara. Ele era amigo dos índios. Ele era decente, cara. Ele lutava contra os ingleses cruéis e maldosos, cara. Pô. Tô com o cast de Daniel Boone. Adoro Daniel Boone, gente. Pô. Tá, desculpa. Bom, vou tocar a música do Daniel Boone também aqui agora. Não, brincadeira, não vou tocar não. Não, você tem que tocar o concerto pra piano lá menor do Schumann, que é a despedida do Dan lá, quando ele fala pra Anne lá que... Exato. Verdade. Né? Bom, então, mas terminando, agradecer aí pela companhia, obrigado pelo convite, obrigado aí por falar com vocês aí e relembrar de coisas dessa série maravilhosa e desejar boas festas. Como eu sempre falo, Happy New Year, feliz orelha nova pra todo mundo. E a gente se vê em 2026, se eu não morrer no final desse ano. Um abração. E Dash Bird, que todo mundo fala Dash Bird no trabalho. Bird é passarinho, pô. Eu não falo Dashboard, fala aí. Né? Eu tava ouvindo vocês e lembrei agora que eu tive um Ultra Seven quando criança. E eu não sabia que era o Ultra Seven. Ele era é como se fosse uma versão SD do Ultra Seven, pequenininho, que eu não faço ideia de quem eu ganhei. E ele, apagando a luz, o olho do Ultra Seven, tinha aquele verdinho que brilhava, sabe? Aquelas coisas que brilham no escuro. E do peito dele tinha uma rodinha dentada, né? Na verdade, esse poder que eu me lembro é o do Ultraman, não do Ultra Seven, né? De jogar aquele negócio. E que daí você apertava o botãozinho aqui no peito e soltava essa rodinha. Eu brinquei muito quando criança eu brinquei muito quando criança com isso e não fazia ideia que era o Ultra Seven
eu fui descobrir só no começo dos anos 2000, quando eu já nem sabia mais onde estava esse brinquedinho. Também não sei que fim levou. Da mesma forma que ele veio, ele foi. Mas eu lembro muito de ter brincado com ele. E era o Ultra Seven, e eu não conhecia, nem tinha assistido Ultra Seven na época. A primeira vez, já vai ter uns, talvez 20 anos, assisti os poucos episódios que tinham dublados e o resto legendado, e agora, para gravar esse cast, eu reassisti a série novamente completa, legendada, do primeiro ao último capítulo. Inclusive, pela primeira vez, assisti o tal do capítulo 12, o Proibido. A série é excelente. Eu, como fã de ficção científica, não tenho como não gostar de Ultra Seven, né? É um prato cheio para quem é fã de ficção científica. Os roteiros são ótimos, as histórias têm bons desenvolvimentos, apesar de que os personagens não são tão explorados, os nossos protagonistas, em suas histórias, né? Com algumas exceções ali, quando, né, a mãe do Furuhashi, quando ela aparece, tenta levar ele embora para Hokkaido, aparece lá o amigo do capitão. Nós temos alguns detalhes assim, mas a gente nunca entra muito, né, nos personagens e não eles são mais ou menos os mesmos do começo ao final da série, tirando a relação da Annie com o Dan, que evolui bastante, né, ao longo da história. Mas isso é muito típico das séries da época, então era assim que acontecia. Em algumas vezes, como eu disse, me cansa um pouco a temática repetitiva de invasão alienígena. Mas é isso que a série propôs. Então, tira um pouco a surpresa em alguns momentos, porque você já sabe que a resolução para o mistério é uma invasão alienígena. É claro que, às vezes, como isso se desenrola, traz a surpresa. Mas em alguns episódios eu sinto falta de que poderia ter uma outra explicação, uma coisa, às vezes, sobrenatural, um monstro que foi criado mesmo aqui na Terra por alguma coisa, ter algo diferente. Mas isso não diminui em nada, para mim, o interesse da série. Eu acho que ele se mantém constante ao longo de toda a produção. E para quem é fã de Ultra e não assistiu, eu recomendo muito, porque o Ultra Seven, como já citado aqui, estabelece as bases do que é um esquadrão de combate aos monstros. A patrulha científica da série anterior foi um início, mas o Urutora Keibitai aqui é que forma o que é um grupo de combate aos monstros ligado a uma estrutura maior, planetária, e é isso que a gente vai ver ao longo das outras séries. E o Ultra Seven dá mais um passo naquilo que a série seguinte, o regresso do Ultraman, ia configurar como a franquia Ultraman que a gente conhece até hoje. Por tudo isso, eu acho que a série é imperdível e com certeza vale a pena e, na minha opinião, é um entretenimento garantido. E para encerrar, então, a minha participação nesse cast, apesar de que eu estou em outros aí, que eu não sei se já foram ao ar, se não foram ao ar, mas desejando um bom fim de ano para os nossos ouvintes. E lembrando também que toda sexta-feira, 8 da noite, pelo horário de Brasília, no YouTube tem o nosso Toku Agora, a revista eletrônica do Tokusatsu, trazendo informações, review das séries que estão sendo exibidas atualmente, as notícias da semana, além de um panteão de quadros com amantes também do Tokusatsu, que trazem muita curiosidade, muita coisa interessante, né? E para você, Gil, qual é a tua avaliação final do Ultra Seven? Opa, vamos lá. Ultra Seven é uma das minhas séries favoritas, assim, né, cara? Ela não é top 5 porque eu tenho um amor por muitas séries. Mas se eu pego, assim, nível de importância e qualidade, assim, ela é uma das melhores. É incrível, né, cara? Eu gosto muito de séries dos anos 50, 60, 70. Eu curto essas séries antigas. Não é nem da minha época, né? Porque elas mostram um mundo diferente, né? E mostram roteiristas, né? Produtores criando elementos fantásticos em uma época que você não tinha o que nós temos hoje, por exemplo, de tecnologia, né? E ainda essas séries de produções ajudaram, inclusive, né? A própria humanidade a evoluir tecnologicamente, né? E Ultra Seven, pra mim, ele é uma das produções mais importantes e influentes da história do gênero Tokusatsu. E ela é só
a segunda a partir do momento que o gênero é consolidado como gênero, né? E é ali no comecinho, ali, né? Quando o gênero estava engatinhando, a gente tem essa baita série, né? Ela é cultuada por fã de Tokusatsu, ela é cultuada por fã de ficção científica, né? Ela foi um momento de ousadia artística da Tsuburaya, né? Porque a série conseguiu elevar padrão narrativo, estético, ela explorou tema mais adulto. Você que gosta de Tokusatsu adultão e fica aí falando que, né, séries que não são para adultos são adultonas, vai lá ver Ultra Seven, cara. Ela traz espionagem, Guerra Fria, sacrifício, né, cara? Ética, para poder defender a Terra, né? Então onde vai a ética do ser humano? O Dan Moroboshi, ele é um herói emblemático dentro da cultura pop japonesa, e ele é um herói que tem aquele arquétipo de herói, né? Ele guarda a sua identidade secreta até o final, né? Só revela a sua amada, né, cara? Mas é um tipo de herói que você consegue ter uma empatia, porque você percebe a responsabilidade dele, né, cara? E eu acho que a combinação também de roteiro com os efeitos especiais na época são muito boas. A direção é muito boa. A trilha sonora, nem falamos muito da trilha sonora, né? Mas ela é do Toru Fuyuki. Ela é muito legal, cara. É muito legal porque ela participa, né, cara, nos momentos certos, assim. Eu acho que eles são bem felizes ali na edição, né, do Ultra Seven. E, cara, a gente tá falando de um marco permanente na televisão e na cultura japonesa, né? Não é à toa, de novo, né, que a gente falou do Ultraman Zero, não é à toa que o Seven é colocado ao mesmo lado que o Ultraman, né? E Ultra Seven, se vocês forem avaliar, a próprio universo Ultra coloca ele como o guerreiro mais poderoso, né? E praticamente. E ele consolidou, né? Até no Brasil também, né? Como uma parte essencial do imaginário de gerações de fãs. Tanto aqui, principalmente no Japão, né? Então são mais de 5 décadas após a estreia. A gente, eu já comentei no Tokcast, a gente vê referência de Ultra Seven em muitas produções. Eu citei 2 animes como Dragon Ball Z e Pokémon, mas principalmente o Pokémon, né, cara? O monstro de bolso, né, cara? O monstro em cápsula. É incrível isso. E ele é lembrado no Brasil com muito carinho por quem assistiu. É muito carinho. Então, o meu pai não foi a única pessoa que eu conheci da faixa etária dele que falou que gostava mais de Ultra Seven do que Ultraman, por exemplo, né? E eu cresci, por exemplo, indo na Liberdade, 25 de março, no centro aqui da cidade que eu vivo, em Neckers, e eu sempre vi o Ultra Seven sendo cultuado. E eu acho isso fantástico. E Ultra Seven, ele, na minha opinião, né, ele tem que ser a gente fala obrigatório, né, obrigado a ver, né? Acho que eu já falei isso também em alguns casts e vou repetir em outros aí. Ninguém é obrigado a ver nada, mas simbolicamente ele é algo obrigatório para estudiosos, para criadores, para admiradores do gênero Tokusatsu e também de ficção científica, né? Ele tem um lugar assim, ele é uma obra atemporal, né? Que ela não só ajudou a definir o Tokusatsu, não só como entretenimento, mas também como uma grande reflexão assim, de legado cultural e histórico, né, cara? Eu acho uma baita série. Eu queria fazer um final melhor ainda pra ela, né? Mas é isso. E eu espero que, se você não viu Ultra Seven, vá ver, né? Se você não gosta de muito lento, coisa antiga, pô, sei lá, vem em Velocidade 2, mas dá uma chance pro Ultra Seven. Ele merece aí um lugarzinho, principalmente você que curte a franquia Ultra. E vamos pro meu jabá. Ale, Rojo, Gago, quer ir fazer algum jabá? Vocês não fizeram? Quer aproveitar? Bom, quem quiser acompanhar meus desenhos, eu tô um pouquinho parado, mas quem quiser dar uma olhadinha no meu perfil, Alexandre Lima, ilustrador, nas redes sociais. O meu, @Sandro Rojo, também eu tô meio parado, porque pré-CCXP eu não tenho nem mais vida. Então, mas tem algumas coisas perdidas lá. E aí, pô, quem quiser acompanhar todos nós aqui, o Rojo e o Ale são parte da equipe de colaboradores do Cash. E encontrar também o Gago e o Nares. Acessem o tokusatsu.com.br, interaja conosco,
Comente no Spotify, comente no YouTube o que você achou desse episódio. Comente sobre o Ultra 7, dê sua opinião, agregue com mais informações aqui pra gente. Interaja. Seja um padrinho. Seja padrinho. Claro, e vire apoiadores aí. Virem padrinho, madrinha do TokuCast, tem sorteio todo mês e só sorteio filé, sorteio bom, hein? E não é um sorteio não, são vários, tem até sorteio para não sorteado ainda. Nos ajude a manter esse trabalho audiovisual, também em texto. Nós somos um canal multimídia aqui, né? Então nós temos conteúdo em texto no tokusatsu.com.br, em vídeo no Toku Agora, toda sexta-feira e todo sábado em áudio no TokuCast, tá bom? E a gente espera que você tenha se divertido, né? Obrigado por ter ouvido até aqui. Não vou te dar Feliz Natal nem Feliz Ano Novo, porque eu vejo, eu vejo. Na verdade, vocês me escutam, né? Ou vão me ver em alguns outros conteúdos aqui do tokusatsu.com.br. Se você só ouvir esse, não ouvir mais nada, pô, aí você vai ficar assim, meu Feliz Natal, meu Feliz Ano Novo, né? Então eu te espero no próximo episódio. Muito obrigado por nos ouvirem até aqui. Um grande abraço e fiquem com o Edinho. A edição deste podcast é feita por bancodecerebros.com.br.